Bom dia, irmãos. Vamos nos posicionando, achegando, aproxegando. Que bom estarmos juntos. Já tivemos aqui nossa aula da IBD, já meditamos na palavra de Deus e agora nós vamos oferecer ao Senhor nosso louvor. Queridos, deixe-me primeiro saudar todas as mulheres aqui presentes e saudá-las pelo Dia Internacional da Mulher, né? Esse dia que não é um dia apenas de nós celebrarmos o fato que existem mulheres, né? Mas também de nós refletirmos na importância e na bênção que é para nós todos, como sociedade, o avanço dos direitos das mulheres, o avanço da segurança para as mulheres, tá bom? Nesse tempo que nós temos vivido de tanta insegurança e violência, não é? E com notícias tão terríveis ultimamente, que nós juntos nos comprometamos como igreja a sempre defender a causa da vida e da liberdade das mulheres, né? Mas por que especificamente das mulheres e não dos homens? Porque historicamente, nesse corte, há vários cortes que você pode fazer na sociedade, né? Mas nesse corte, que envolve aspectos de homem e de mulher, mulheres sofrem mais isso do que homens, né? Então a gente precisa de intencionalidade, onde a gente vê que a questão é mais injusta, tá bom? Então, a gente não pode passar por esse dia só falando mulheres, como elas embelezam o mundo e tal, não é esse tipo de ideia apenas não, né? A ideia é, de fato, reconhecer que Deus ama as mulheres, que é justiça, segurança e liberdade para as mulheres, e ou nós estamos aliados dessa causa divina, ou nós estamos contra Deus. E é isso. Amém? Bom que eu vi améns em vozes femininas e masculinas, graças a Deus. Muito bem, queridos. Outros avisos aqui importantes. Sábado nós temos bazar, tá bom? Aqui na igreja, às 8 horas da manhã, das 8 às 12, sábado, dia 14 de março. Não perca, vem aqui garimpar. E se você quer contribuir com alguma coisa para o bazar, pode trazer, que o pessoal coloca aí na lojinha, tá bom? Ensaio das crianças, não, vai ser agora, né? Tá. Então, ensaio das crianças para a Páscoa, agora, daqui a pouquinho, tá bom? Daqui a pouquinho, mas tragam sempre, não esqueça de trazer seus filhos, suas crianças, para ensaiar para a Páscoa. E lembrando, continuo aqui com o nosso convite, né? Para aqueles que querem participar do Ministério Infantil, apoiar o Ministério Infantil, para que venha falar comigo, tá bom? Ou pode falar com a Cris também, né? Que a gente anota o seu nome, tá? Eu tenho 3 nomes aqui, tá, Cris? Que eu preciso passar para você, tá bom? Talvez as listas batam, né? Talvez a lista bate. Mas a gente pode colocar aqui, tá bom? Então, vamos apoiar o Ministério Infantil, que está com algumas necessidades aí, graças a Deus, porque essas necessidades são por demanda. Olha que coisa boa, né, gente? Um monte de criança aí na igreja, isso é bom, semear o evangelho desde pequenininho, né? Às vezes é uma coisa muito bonita, às vezes eu vejo pessoas que se converteram já na fase adulta, né? E quanto eles valorizam que os seus filhos tenham experiências com Jesus desde criança, porque eles não tiveram essa oportunidade, né? E isso é bênção, tá bom, gente? É bênção. Conhecer a Jesus desde pequenininho é bom, então a gente quer oferecer isso para as nossas crianças. Amém? Vamos orar então, meus irmãos, para nós começarmos o nosso momento de adoração e culto ao Senhor. Senhor nosso Deus, seja louvado, ó Pai, agora, através das nossas vozes, através da nossa
das palavras que nós colocamos, carregadas de sentimentos genuínos, mas também seja adorado na nossa vida individual e também na forma como nós lidamos uns com os outros, ó Deus. Seja engrandecido, ó Pai, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda a nossa vida dedicada no Teu altar. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom dia, igreja. Quero convidar você a ficar em pé. Vamos juntos adorar o Senhor nessa manhã, celebrar o nome dEle. Ele merece todo louvor, toda adoração nessa manhã. Vamos juntos, antes de cantarmos, fazer uma leitura ali no Salmo 95, dos versículos 1 a 6. Vamos ler juntos esses versos em uma única voz. Leamos. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão dos montes lhe pertencem. Ele também é o mar, pois ele o fez, as suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Que realmente nessa manhã nós possamos relembrar tudo aquilo que o Senhor tem sido, tudo aquilo que o Senhor é, e juntos nosso coração possa levar canções que adorem ao nosso Deus. Amém? Adoramos.
Senhor é um bom Pai, ó Deus. É um Deus que nos ama. A tua palavra nos lembra constantemente, ó Deus, o quanto o Senhor nos ama.
Senhor. Amém. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um bom Pai, é um Pai que nos ama, é um Pai que concede boas coisas aos seus filhos, ó Deus. Obrigado por essa manhã, nos relembramos desse amor tão magnífico, Deus, que um dia nos alcançou. Que nosso coração possa sempre estar alegre e convicto, sabendo que o Senhor nos ama e que Jesus um dia ressuscitou e isso nos traz toda a esperança, ó Deus. Nos fale agora através também da Tua Palavra, Deus, através da vida do Teu servo. Fala aos nossos corações mais uma vez. Obrigado pela escola bíblica que já tivemos, tão edificante. Que mais uma vez sejamos confundados, atingidos pela Tua Palavra, que é viva, santa e eficaz para transformar as nossas vidas. É assim que nós oramos, agradecidos nesse momento, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. As crianças vão acompanhar a Cris. E eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 1. Nós leremos do versículo 15 até o versículo 18. João 1, de 15 a 18. João 1, de 15 a 18. João 1, de 15 a 18. Ainda a parte desse início do Evangelho de João, em que ele faz afirmações iniciais do seu Evangelho. Diz assim a palavra de Deus: João dá testemunho dele e exclama: esse é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Nós estamos falando do Evangelho de João como o testemunho daquele que é amado por Deus. Então nós sabemos que João é chamado de o apóstolo amado, ou aquele a quem Jesus Cristo amava. E nós queremos encontrar nesse Evangelho como falam de Deus aquele que sabe que é amado por Deus, ou como fala de Jesus aquele que sabe que é amado de Jesus. Que é a nossa realidade. Nós sabemos que somos amados por Deus em Jesus Cristo. Como nós vivemos, como nós falamos, qual é o testemunho que nós damos sabendo que somos amados por Jesus Cristo. E no domingo passado, nós falamos sobre a habitação com Deus naquele que é a palavra, no conhecimento de Deus que se dá revelado em Jesus Cristo, que se faz carne, habita entre nós, mas que também nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus, portanto, de habitarmos na casa do nosso Pai. E observamos essas duas dinâmicas aí de relacionamento, de convivência com Deus, uma convivência que se dá num conhecimento relacional e não apenas num conhecimento cognitivo ou um conhecimento racional, ele é relacional. Deus não simplesmente falou, a própria palavra se fez carne e habitou entre nós, veio morar entre nós. E nós, que cremos no seu nome, somos feitos filhos de Deus, então nós vamos habitar na casa do Pai, uma convivência
relacional. Ficamos desafiados, então, em viver o relacionamento com Deus, mais do que simplesmente saber sobre Deus. Conhecer a Deus mesmo, andar com Deus mesmo. Um chamado de Deus para um aprofundamento no nosso relacionamento com Ele. Mas eu falei também que havia uma terceira dinâmica relacional nessa história, e que eu falaria hoje. E eu vou falar hoje ainda, tá bom? Porque nesse texto aqui, o João o Evangelista fala de João o Batista. João Batista dando testemunho de quem Jesus é. E ele faz algumas afirmações muito intensas aqui, muito profundas sobre Jesus. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Há muitas passagens nos evangelhos falando de João Batista, com essa ênfase de que João, de alguma maneira, exaltava Jesus, o seu parente, como sendo alguém que estava acima dele. É aquele de quem não sou digno de desamarrar as sandálias, é aquele que deveria me batizar ao invés de eu batizá-lo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Importa que ele cresça e que eu diminua. São falas de João Batista sobre Jesus Cristo, evidenciando algo que ele falará um pouquinho mais à frente, que ele mesmo não é o Messias, mas que Jesus é o Messias. Exaltando a Jesus Cristo. Mas João, o evangelista, o discípulo, o apóstolo, menciona isso aqui, que é uma fala do Batista, mas que é uma fala dele mesmo também. Que Jesus é superior porque já existia antes, afirmando a existência eterna do Filho, aquele que era desde o princípio. No princípio era o Verbo. Ele faz essa afirmação mais uma vez, mas essa vez na boca de João Batista. Ele é superior porque já existia antes. Então, se ele já existia antes e é superior, o que ele veio fazer aqui? E há muitas maneiras de você responder o que Jesus veio fazer aqui no mundo. Você pode falar, ele veio nos salvar. Amém. E no Evangelho de João mesmo diz que o Messias, que Cristo, veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É aqui no Evangelho de João, no capítulo 3. Ele veio para isso. Amém. Alguém pode dizer que ele veio, como está dizendo aqui no capítulo 1, veio para que aqueles que o recebessem fossem chamados filhos de Deus, constituir assim uma família, um povo, e é verdade também. É verdade também. E talvez uma verdade ainda mais abrangente, porque não é algo apenas sobre sermos salvos ou irmos para o céu, mas é algo a respeito de fazermos parte de um povo agora, de uma família agora, já começa agora. Mas João Batista e João Evangelista concordam aqui com uma coisa interessante. Ele trouxe graça sobre graça na sua plenitude, porque nele nós encontramos graça e verdade. Como ele já disse no versículo 14, nós vimos a sua glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E ele diz de uma maneira muito, sim, curiosa. Ele diz no versículo 17, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. Significa que Moisés não falava a verdade? Não, não significa isso. A lei é verdadeira. Significa que em Moisés, ou na lei de Moisés, não havia graça? Não é verdade. Com certeza havia graça. O povo de Deus sempre identificou como a dádiva da lei, como sendo graça de Deus para um povo que precisa dessa lei, que recebe essa lei de Deus. É graça. É graça. Em que sentido, então, Jesus traz graça e verdade e Moisés traz a lei? Aqui nós estamos encontrando um binômio que tem uma relação. Jesus traz graça e verdade em relação à lei de Moisés, porque a lei de Moisés abre um espaço
cria um lugar para essa manifestação da graça e da verdade de Jesus Cristo. Como assim? A lei de Moisés, graciosa porque é dádiva de Deus, verdadeira porque ela de fato é verdade, justa porque de fato era a expressão da justiça e da vontade de Deus. Ela trazia uma série de elementos cujo significado não estavam tão claros ainda. Por exemplo, o sacrifício. O sacrifício está lá, na lei de Moisés. Mas por quê? Por que um sacrifício é necessário? Por que é necessário ser esse animal sacrificado e não o outro? Por que o animal tem que ter essas características e não outras? Por que o tabernáculo tem que ser com essas medidas e não outra? Por que o vestuário do sacerdócio tem que ser de um jeito e não outro? Por que estes alimentos são impuros e outros não? Por que esse dia é sagrado e outros dias não são? Esses elementos, eles são importantes e o povo deveria segui-los e, de fato, sofreram consequências quando não seguiram. Mas por quê? Qual é o sentido disso tudo? E nesse sentido, Jesus Cristo manifesta a verdade. A palavra, a notícia, a informação que faltava nessa espécie de testemunho negativo da lei. A lei deixava cifrado, deixava oculto, deixava velado. E Cristo vem revelar. Por isso que João destaca Jesus Cristo como luz e diz que nós vimos a sua glória, e essa glória era cheia de graça e de verdade. Em Cristo, então, esse espaço que a lei cria se manifesta. O sacrifício toma sentido, o sacerdócio toma sentido. De maneira, inclusive, que ele se conclui. E já nem é mais necessário depois. Esse espaço que foi formado para Jesus é preenchido. A verdade de Jesus é manifestada ali. É como o que acontece com a saga Star Wars. Igualzinho. Só que não tem nada a ver. Mas é igualzinho. As pessoas que viram Star Wars no cinema, lá quando Star Wars saiu, elas tiveram encontro com um filme que era espetacular, chamava muita atenção, mas que tinha alguns elementos ali que ficavam meio estranhos, ou melhor, ocultos. Por exemplo, quando eles encontram lá os planos da Estrela da Morte, quando eles vão, aí, esses planos vão ser passados. Alguém fala, se não me engano, a princesa Leia fala, olha, muitas pessoas ofereceram sacrifício. Não é a Leia que fala? Alguém fala, eu não entendi, mas alguém fala. Algumas pessoas ofereceram um sacrifício muito, muito grande para conseguir esses planos. Como é que é? Fala o nome. Essa aí. Fizeram um sacrifício muito grande. Mais à frente na história aparece lá o Boba Fett. Todo mundo fala, meu Deus, o Boba Fett. Meu Deus, o Boba Fett. Ele é terrível, ele é um caçador de recompensas e tal. E pronto, passa o filme, né? E aí, recentemente, com um intuito não muito elogiável de meramente ganhar dinheiro, esses espaços negativos foram preenchidos com histórias. Então saiu lá o Rogue One, né, que contava qual foi esse sacrifício que fizeram para conseguir os planos da Estrela da Morte. Ou por que o Boba Fett é visto dessa forma, e conta a história dele lá. Então essa história que estava meio oculta foi preenchida ali com uma verdade. Infelizmente bastante frustrante, as histórias, quase todas elas são muito ruins. O Rogue One é boa, mas as outras são ruins, né? Mas havia esse elemento que ficava oculto e de repente foi revelado. Essa história que foi completada. Na Bíblia a gente tem uma plenitude muito melhor que essa. Uma história muito melhor compreendida. Mas é como se aqueles que tiveram contato com a lei
tivesse um estalo agora, entendesse. Isso nos explica, por exemplo, por que o apóstolo Paulo, tão dado a pesquisar a lei, a entender a lei e falar de Jesus, falava com esse entusiasmo todo. Porque ele falava, gente, olha como uma coisa completa com a outra perfeitamente. Aí você começa a olhar Paulo, por exemplo, interpretando o Antigo Testamento aos Gálatas, falando aos Gálatas, lá na carta dele aos Gálatas, e você fala, meu Deus, esse cara está empolgadíssimo falando disso. E ele está, porque é incrível como uma coisa encaixa com a outra. A verdade de Jesus Cristo revelada, porque Moisés, na sua lei, criou esse espaço que era necessário ser preenchido. Esse início de revelação, que é preenchido por Jesus. Mas ele não é preenchido só com verdade, ele não é preenchido apenas com um plot twist, ele é preenchido de graça. E é esse espaço também que a lei de Moisés cria, um espaço da necessidade da graça. Esse quase desespero que a lei nos leva quando nós encontramos a nossa insuficiência diante dela. O quanto a gente precisa dessa graça. Então vem a lei falando um monte de coisas, e a gente olha e fala, meu Deus, eu sou pecador assim na última instância do pecado. E aí fala como Paulo, eu sou o pior dos pecadores. Mas aí Cristo vem, e em relação à lei, ele preenche a lei de graça, porque eu preciso do perdão, eu preciso da reconciliação, eu preciso desse preenchimento de graça. Voltando para Paulo também, há alguns estudos que tentam fazer uma relação bem profunda entre a teologia joanina e a teologia paulina no Novo Testamento, o que faz sentido até do ponto de vista histórico, uma vez que quando João escreve, a teologia paulina já era bem estabelecida na igreja. Então faz sentido. Tá? Mas voltando a Paulo, Paulo vai começar a falar do que o evangelho é, no início ainda da sua carta aos Romanos, dizendo que nós todos somos carentes da glória. Nós pecamos, somos carentes da glória. E nós sabemos que pecamos por causa da lei. A lei evidencia esse espaço que a graça preenche. Então é por isso que ele diz que nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Porque ele é cheio de graça e de verdade. Ele vem cheio de graça e de verdade e preenche esse espaço que a lei deixa para verdade e graça. Por isso que nós precisamos compreender a lei de Deus. E por isso também, meus irmãos, a noção da justiça de Deus, a noção do nosso pecado, é tão importante para a compreensão do Evangelho em Jesus Cristo. Ideias que são pregadas por aí, como a da hipergraça, elas não são um desvio do Evangelho. Elas são a negação da possibilidade da graça de Deus. Quando eu apago qualquer ideia de pecado da minha teologia, quando eu apago qualquer ideia de transgressão, quando eu apago qualquer ideia de limite da justiça de Deus, eu apago também a possibilidade de Deus revelar em Jesus Cristo graça plena sobre a minha vida. Por quê? Porque só existe graça porque eu entendo o meu imerecimento. Existe essa palavra? O meu demérito, melhor. Eu só entendo a graça porque eu entendo o meu demérito. Eu só entendo a graça porque eu entendo a minha carência. Ela não é uma conquista. Ela não é uma aquisição. A graça é uma dádiva. E eu só sei que eu tenho essa dádiva porque Deus, de maneira livre, forneceu. Não por mérito, não por convencimento, não porque eu sou particularmente amável, mas é porque Deus, na sua liberdade, quis me amar. João traz Moisés e Jesus juntos, porque eles juntos formam esse binômio aqui. E funciona. E funciona. Cheio de graça e de verdade. O que significa, meus queridos, que
no meu relacionamento com Deus, naquela coabitação em que Jesus Cristo vem habitar, formar um tabernáculo no nosso meio, uma cabana no nosso meio, e nos chama a ser filhos de Deus e habitarmos com Deus, nessa coabitação, nós temos um relacionamento com o Pai, que é todinho de graça. Um encontro com o Pai, que é um encontro marcado pela graça. Quando nos encontramos com Deus, nós somos o tempo todo lembrados de que só estamos aqui onde estamos pela graça dele. Mais do que isso, quando nós falamos, tu és um bom pai, como acabamos de falar, só falamos porque entendemos a bondade de Deus. Deus é justo, mas ele não é apenas justo, ele é justo e bom. Ele não só faz certo as coisas, ele não só repara o que está de errado, conserta as injustiças, ele vai além e ele é bom. Ele não simplesmente pune quem merece ser punido e absolve quem merece ser absolvido, ele justifica quem é injusto. Ele é bom, ele é gracioso, ele é generoso. Meu relacionamento com ele não está baseado no mérito que eu tenho de coabitar com ele, está baseado no fato de que ele livremente me amou. E Cristo é cheio dessa graça, e da sua plenitude emana graça e sobre graça. E nós recebemos. Então nós somos marcados por isso. Eu só estou onde estou porque Deus me trouxe. Eu só sou quem sou porque Deus me fez. Eu só tenho o direito de ser chamado filho de Deus porque Ele me adotou em Jesus Cristo. Graça sobre graça. Cristo é cheio de graça e de verdade. Então no versículo 18 ele diz: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. O tornou conhecido como? O tornou conhecido como? João fala, eu vi. Tornou conhecido porque eu vi. Eu vi Jesus Cristo. E aí fala, alguém poderia perguntar, João, você viu Jesus Cristo? Ninguém ainda inventou máquina fotográfica. Você viu Jesus Cristo? Conta, descreve para a gente. Olha, tem ali o irmão Abimeleque, que desenha muito bem. Faz um retrato falado de Jesus que ele vai anotar. Fala ali para o irmão Barnabé, para ele anotar. Vem cá, irmão, pega aqui um papiro, uma pena, e vamos lá, João vai descrever. Você ainda lembra, João? João fala, eu lembro como se eu tivesse visto ele ontem. Lembro totalmente. Você pode escrever então, João? Posso. Senta aí. Vou começar a falar, hein? Tá. Nos olhos, eu quero que você coloque ele assim, com uma feição cheia de graça e de verdade. Os cabelos, eu olhava e eu via, como se eu estivesse vendo agora, graça, verdade. O queixo dele era assim, ele era diferente, tinha muita graça e verdade. A visão de Cristo que João quer passar para a sua igreja é a visão de que Cristo é cheio de graça e verdade. É isso que ele quer que a gente saiba. Então ele fala, ninguém jamais viu a Deus. Eu vi. Como é Deus que você viu? É graça e verdade. Eu vi desse jeito. Eu vi Deus e Deus é graça e verdade. E agora? E agora é isso. Mas João, nenhum de nós viu a Deus. Não, ninguém viu a Deus, mas o Deus unigênito revelou a nós, e revelou com a sua face, e a sua face era uma face de graça e de verdade. Então, como nós vemos a Deus agora? Nós vemos Deus com graça e verdade. Mas como que é a graça? Qual é a aparência da graça, meus irmãos? Qual é a aparência da graça? Uma das minhas bandas de rock preferidas de todos os tempos é o U2.
Tá meio fora de moda de falar que o U2 é a banda preferida, né? Antigamente, todo mundo gostava de U2, né? Aí depois que o Hillsong virou U2 crente, ninguém mais... U2 tem uma música chamada Grace. E ele tenta ali, se eu não me engano, é uma composição do Bono mesmo, ele tenta ali explicar um pouco como que a graça é. E ele fala que a graça é como uma criança, uma menina. Ela é como uma pérola que nasce da fricção, né, dentro da ostra, né? Fala, a graça é o nome de uma menina, mas também é uma ideia que mudou o mundo. Ela viaja por fora do karma. Ela não está num resposta e contra-resposta. Ela é outra coisa. É uma ideia que muda o mundo. E ele fala, a graça encontra beleza em tudo. Grace finds beauty in everything. A graça encontra beleza em tudo. É uma maneira de dizer como a graça é. Mas ainda é muito abstrato para nós. Ainda é abstrato. Graça encontra beleza em tudo. Ok. Então, quando eu vejo uma situação complicada, eu consigo olhar lá e encontrar beleza. Quando eu vejo pessoas em situações complicadas, realizando coisas complicadas, eu consigo encontrar nela o potencial da beleza de Deus. Quando eu vejo o pecador, eu consigo encontrar nele os elementos fundamentais para a redenção. Mas ainda é abstrato. Ainda estamos falando de um pecador, de uma pessoa, de uma situação. Como eu vejo Deus em Cristo, cheio de graça e de verdade no mundo de hoje? João mesmo responde. Mas ele não responde aqui. Ele responde lá na sua primeira epístola. Vai lá. 1 João capítulo 4. Primeira João capítulo 4, no versículo 12. O apóstolo João, mesmo autor do Evangelho, diz: ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Ninguém jamais viu a Deus. É a mesma coisa que João fala lá no Evangelho, capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. Mas lá ele diz, o Deus unigênito revelou a nós. E aqui ele diz, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Se Deus é graça e verdade, a face de Deus é graça e verdade. Se ele é visto dessa maneira, se ele é conhecido dessa maneira, obviamente Deus é muito mais que isso, mas se ele é visto dessa maneira por João. E João está dizendo para os seus leitores, é assim que Jesus é, eu estou fazendo a descrição do Deus unigênito que revelou a nós quem Deus é, e ele é revelado em graça e verdade. Nós só viveremos essa realidade se nós, como igreja, amamos uns aos outros, com graça e verdade. Entendeu? Nós só veremos a face de Jesus. Porque se toda a questão lá em 1 João é a habitação de Deus em nós, o verbo se fez carne, habitou entre nós, quem creu nele, deu-lhe o poder de ser chamados filhos de Deus, e ele passa a habitar com Deus. Tem essa outra habitação aqui, de Deus em nós através do amor que temos uns com os outros. E essa é a terceira dinâmica dessa coabitação. A primeira é Deus vem habitar em nós em Cristo, revelando-se no nosso meio. O verbo se fez carne e habitou entre nós. A segunda é o Filho nos fazendo filhos de Deus e nos fazendo habitar com o Pai. Mas agora tem Deus habitando em nós porque nós habitamos e amamos uns aos outros. Ele habita aqui no nosso meio. Eu não quero conhecer a Cristo cheio de graça e de verdade, porque a Bíblia fala que Ele é cheio de graça e de verdade. Eu quero conhecer a Cristo cheio de graça e de verdade, porque eu vivo uma vida com os meus irmãos cheia de graça e de verdade, porque a Bíblia me ensinou a viver assim. Não é um conhecimento
cognitivo racional, é um conhecimento relacional. E continua sendo relacional na relação que nós temos uns com os outros. Cheio de graça e de verdade. Então não adianta, meus queridos, não adianta nós termos a melhor doutrina se nós não vivermos essa doutrina. E a maneira de viver essa doutrina é amando o próximo, é amando o irmão. Mas João aqui em 1 João não fala só que se amamos uns aos outros ele permanece em nós. Ele fala que também o seu amor é aperfeiçoado. A ideia de aperfeiçoar não é que o amor vai melhorando, mas é que ele vai sendo exatamente preenchido. Ele vai deixando de ter falta. Como é que Cristo é visto? Cheio de graça e de verdade. E da sua plenitude recebemos graça sobre graça. Como seremos cheios de Deus, meus irmãos? Não é só sabendo mais sobre Deus. Não é só tendo cultos mais carismáticos. Não é só orando. Enche-me, Senhor, vem encher a minha vida. Estaremos mais cheios de Deus, amando mais uns aos outros. Cheio de graça e de verdade. O amor de Deus vai se aperfeiçoando em nós. Eu não tenho dúvidas, meus irmãos, de que a nossa caminhada como igreja é sempre a de manifestarmos o amor de Deus com mais intensidade. E isso é contramão da realidade mundial. Não porque o mundo é particularmente pior do que nós. Não porque aqueles que não estão em Cristo sejam particularmente mais dados ao pecado e ao ódio, não. Mas é porque a palavra de Deus fala que o amor esfriará quando aumentar a iniquidade. A iniquidade aumenta e o amor esfria. E a gente vai na contramão. Amando mais intensamente. Amando mais intensamente. E aí João vai dizer, ainda nesse texto, que desse amor que temos uns pelos outros, depende o nosso conhecimento de Deus. João conheceu a Deus? Conheci, vi, revelado no unigênito. João, como eu posso conhecer a Deus? Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama, não conhece a Deus. Sabe o que significa isso, meus queridos? Que eu devo buscar a palavra de Deus mais e mais, com o intuito de amar mais e mais. Que eu devo querer conhecer e saber mais de Deus, com o intuito de amar melhor. Não é o de saber mais de Deus para pecar menos, é para amar mais, porque amando mais eu vou pecar menos. Deixa eu abrir um texto aqui para vocês, eu não ia abrir, mas eu vou. Vou fazer uma abertura aqui. Abre aí 1 Pedro, capítulo 1, queridos. Isso aqui que eu estou falando está em todos os autores do Novo Testamento, tá? Todos os autores falam mais ou menos isso. Mas eu quero destacar Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Pedro 1, 22. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Olha só. Agora que vocês purificaram a sua vida, purificamos nossa vida. Como que nós purificamos nossa vida, Pedro? Pela obediência à verdade. O que é verdade? É a palavra. Então você tem a palavra. Eu purifiquei a minha vida obedecendo a palavra. E para obedecer a palavra eu preciso conhecer a palavra. Eu conheço a palavra, purifiquei a minha vida. Mas não é só para ficar purinho, limpinho, não. Ele continua. Visando o amor fraternal e sincero.
Então eu conheço a verdade, purifico a minha vida com um objetivo, e o objetivo é amar de maneira fraternal e sincera. Não é outra coisa. Não é outra coisa, queridos. É amar sinceramente o nosso irmão. Então, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Já que foi para isso, é isso que você vai fazer. Entendeu? O conhecimento da palavra de Deus tem por objetivo nos levar ao conhecimento de Deus, que só é possível se amamos uns aos outros. Porque ninguém conhece a Deus se não amar o próximo. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se eu tiver todo o conhecimento do mundo e me faltar amor, será inútil. Apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13. Para resumir, meus queridos, e para encerrar. Cristo, cheio de graça e de verdade, revela a mim quem Deus é, revela a mim a minha necessidade e a salvação que eu tenho nele. A graça que eu recebi em Cristo, diante do desespero da lei. E isso não me deixa escolha, senão a de amar o próximo. Não me deixa escolha. Ou o cristão vive uma vida de amor em resposta ao amor que Deus tem por nós em Cristo, ou ele não é cristão. Simples assim. Simples assim. E aí é o desafio. E o desafio é esse, porque não é fácil viver isso. Não acha que é fácil, gente, não acha. Tem hora que a gente acha que é fácil. E tem mesmo. Quando acaba o culto aqui, domingo à noite, a gente se abraça e dá risada, e conversa, e fica aqui um tempo, e aí vai embora. E quando eu estou no caminho para casa, eu estou tão feliz. E eu falo, nossa, eu fico assim, meu Deus, como é bom estar com os irmãos, como eu amo esse povo. E às vezes eu fico até assim, nossa, fulano estava lá, eu nem falei com ele, porque era tanta gente para falar e tal. Aí parece que é fácil. Mas não é, porque é nessa ideia de que é fácil, de que as pessoas são agradáveis, que elas são queridas, que elas são boazinhas, que a gente só se encontra em contextos positivos, que a gente fica tranquilinho e não encher a paciência um do outro, e não carecer da ajuda do outro e também não oferecer ajuda, e não se fazer família do outro. É muito fácil esse tipo de... E às vezes esse bem-estar que a gente sente na comunhão, às vezes denuncia, na verdade, o quão pouca comunhão a gente tem. Porque comunhão não era para ser tão bem-estar assim, não. Era para ser um pouquinho irritante. Era para ser um pouquinho custoso. Não porque custa ter amigos, mas é porque relacionamentos humanos são imperfeitos. E se não tem essas imperfeições, é porque eu não estou me relacionando profundamente ainda. Tem que ter um pouco de imperfeição, tem que ter um pouco de encheção de saco. Tem que ter um pouco de desconforto. Não pode ter crueldade, não pode ter maldade. Mas tem que ter exigências. Senão a gente não está se aprofundando. Com a música do Sérgio Pimenta. Uma das músicas mais incômodas que um cristão já compôs. Sérgio Pimenta, para mim, é o gênio da música cristã brasileira. Faleceu muito jovem. Mas tem uma música dele que se chama Coreografia de Aflitos. Olha o nome, Coreografia de Aflitos. E essa música diz assim: vamos fazer o amor, vamos dar uma flor. Até aí parece que ele está falando sobre comunhão cristã. Ele está, mas ele está falando de forma crítica. Ele diz assim: vamos fazer o amor, vamos dar uma flor. Tentativa de buscar sentido. Vamos unir as mãos ao sentirmos-nos irmãos. Coreografia de aflitos. É uma coreografia. E aí ele diz uma coisa que é liberdade no que é perfeito, que é ser aquilo que é. Uma coisa assim. De Jesus, o amor brota no peito de quem segue firme pela fé. Eu acho tão curioso que ele diga isso.
que o amor de Jesus brota no peito quando a gente é quem é, na liberdade do que é perfeito. E quando a gente é quem a gente é, na liberdade um do outro, é complicado. Tem incômodo, dá problema, enche a paciência. Aí tem longanimidade, ser tardio em irar-se, amar o outro. Alguns irmãos destacaram que eu tenho insistido um pouco nisso, porque às vezes eu falo as coisas meio en passant e depois eu descubro que aquilo foi central para algumas pessoas. Mas tem gente destacando, e eu passei a destacar também nos nossos encontros dos pequenos grupos, de como o amor é incômodo, de como ele não é confortável, de como o ódio é confortável, o amor não é confortável. Se o amor parece muito confortável, a gente está precisando se aprofundar um pouco mais nesse amor. Tem que entender um pouquinho mais o custo desse amor. E lógico, em muitos momentos ele vai ser confortável. Em muitos momentos ele vai ser confortável. Mas em algum momento ele tem que ser desconfortável. Em algum momento ele tem que exigir alguma coisa da gente. Então, se a gente está disposto a conhecer mais a Deus, a gente tem que estar disposto a enfrentar o desconforto do amor. É muito bonito a gente ter isso aqui na parede. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas como Ele nos amou? Com cruz. Com cruz. Tem cruz para amar o irmão também. E a gente tem que encarar essa cruz. Amém, meus irmãos? Então, para isso, busque o aperfeiçoamento do amor de Jesus Cristo na nossa vida. Que Ele nos complete com o amor dEle. Não vai ser fácil. Senhor, tem coisas que eu não sei se eu faria para o meu irmão. Mas eu quero que quando ele precise, o Senhor faça usando a minha vida. Que seja o Senhor através de mim, amando o irmão. E aí a gente vai chegar lá. E eu não desespero com isso, viu, meus queridos? Não desespero. Ah, mas falta tanto para a gente amar com Jesus? Falta, com certeza falta. Mas como diz Dietrich Bonhoeffer, toda a unidade cristã é dádiva de Deus, mesmo as mais fracas e imperfeitas, mesmo as mais problemáticas e as menos profundas, elas são dádivas de Deus. E Deus que deu uma gotinha de amor e união, tem um rio inteiro para fazer aperfeiçoar na nossa vida. E tem vazio para ser preenchido por esse rio de amor de Deus. Então deixemos-nos ser preenchidos pelo amor de Deus na direção dos nossos irmãos. Amém, queridos? Vamos orar então? Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, que o Senhor, ó Pai, manifeste o seu amor através da nossa vida. Que vivamos cheio de graça e de verdade, de forma que o mundo veja em nós o retrato falado de Jesus Cristo. A palavra, que não é meramente ouvida, mas encarnada, também não seja por nós apenas pregada, mas encarnada em atitudes relacionais. E que assim, ó Deus, Cristo seja visto num mundo em que ninguém jamais viu a Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos ensinado tanto na Tua palavra e que nós cresçamos mais e mais no conhecimento dela. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe, irmãos.